Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Em semana mais curta aqui no Brasil, devido ao feriado de carnaval, nós ficamos praticamente metade da semana com os mercados fechados. O destaque vem lá de fora. O destaque negativo vem dos Estados Unidos. Os dados de inflação que saíram lá essa semana assustaram bastante o mercado. Começaram na terça-feira com o CPI, que é a inflação ao consumidor. Ela registrou uma alta de 0,3%, quando o mercado esperava uma alta de 0,2% no mês de janeiro. Isso acabou trazendo muita tensão para os mercados e as bolsas em Nova York caíram bastante. Mas alguns dados que vieram da indústria dos Estados Unidos, principalmente as vendas no varejo, que registraram queda de 0,8%, e a produção industrial, que registrou queda de 0,1%, mostraram que a economia americana está ainda um pouco resiliente e vem aí crescendo menos do que o esperado, o que pode fazer com que o Fed já tenha que começar aí o seu ciclo de corte de juros. Por outro lado, na sexta-feira, outro dado de inflação, dessa vez a inflação ao produtor, o PPI, veio também com uma alta de 0,3% no mês de janeiro. O mercado esperava alta de 0,1%. E mais uma vez assustou os mercados de que o Banco Central dos Estados Unidos não possa iniciar seu ciclo de corte de juros já a partir do mês de maio, como vem aí prevendo o mercado. Outros dois países também apresentaram dados ruins em relação à economia essa semana. O Reino Unido e o Japão entraram em recessão técnica, que é quando o PIB cai por 2 trimestres seguidos. O Reino Unido, depois do seu PIB do terceiro trimestre ter caído 0,1%, registrou uma queda de 0,3% no quarto trimestre de 2023. O Japão apresentou uma queda mais expressiva. O PIB do Japão já tinha caído 3,3% no terceiro trimestre e agora registrou uma queda de 0,4% no quarto trimestre de 2023. Isso fez com que o Japão perdesse o posto de terceira maior economia do mundo. Esse posto agora foi assumido pela Alemanha. Agora nós temos os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, em segundo lugar a China e em terceiro lugar a Alemanha, carro-chefe da União Europeia. O Japão agora passa a ocupar o quarto lugar. A boa notícia, no entanto, vem da China. Os gastos dos chineses durante o feriado do Ano Novo Lunar, que aconteceu essa semana, acabaram vindo aí maiores do que era esperado pelo governo chinês inicialmente, mostrando que a China está voltando a retomar o seu consumo mais forte. Lembrando que a economia chinesa ela é muito baseada no consumo interno, e isso animou aí os mercados, principalmente aqui no Brasil e na Europa, porque tendo um consumo maior na China, isso pode impulsionar esses mercados que são exportadores para o país asiático. A expectativa é que ao longo de todo esse mês lá na China, nós tenhamos um maior consumo interno, principalmente em relação a viagens internas no país. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa encerra essa semana com alta de 0,55%, enquanto o dólar encerra em leve alta de 0,31%, cotado aos R$ 4,97. A Europa também fechou em alta essa semana. O Stoxx 600 encerra com uma alta de 1,25%. Já nos Estados Unidos, as bolsas encerraram em queda essa semana. O S&P 500 encerra com uma queda de 0,42%, a Nasdaq encerra com uma queda de 1,28% e o Dow Jones caiu 0,07%. Outra coisa que animou a Europa essa semana foram as declarações dos dirigentes do Banco Central da zona do euro. Eles deram declarações ao longo dessa semana que não se pode esperar demais para iniciar o ciclo de corte de juros, porque isso pode aí prejudicar demais a economia, o que levou a Europa a acreditar que talvez por lá os juros comecem a cair antes do esperado. Inicialmente a previsão era de que a Europa só teria uma queda de juros a partir de setembro. Falando agora um pouco do Brasil, no cenário político, com o Congresso Nacional fechado, decidiu aí estender o feriado de carnaval, as notícias vieram por parte do ministro da Economia, Fernando Haddad. Ele teve uma reunião essa semana com a FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos. E, entre outras coisas, Fernando Haddad pediu apoio dos banqueiros para as chamadas reformas microeconômicas, ou seja, são reformas em setores específicos da economia para tentar impulsionar a economia brasileira.
Dentre outras coisas, os bancos cobraram algumas dessas reformas microeconômicas que eles consideram muito importantes, principalmente para dar mais segurança jurídica ao investidor dentro do mercado nacional. Entre elas está aí uma atualização da regulamentação dos bancos por parte do Banco Central. Eles pediram também uma atualização das normativas em relação à CVM e sua atuação em cima do mercado de capitais, além também de uma modernização da lei de falências, para poder dar mais segurança jurídica ao investidor dentro do mercado brasileiro. Entrou em vigor também, a partir do dia 1º de fevereiro, os reajustes do ICMS dos estados, o que afetou principalmente o preço dos combustíveis, diesel, álcool combustível e gasolina. Portanto, a partir de agora, do início de mês de fevereiro, nós estamos com os combustíveis mais caros e isso deve ser refletido aí na inflação do próximo mês. Falando agora do mercado das commodities, o minério de ferro encerra essa semana com queda de 1,31%, com a tonelada cotada aos $128. O minério de ferro aí é prejudicado devido ao feriado na China e aí acaba não tendo tanta liquidez. Já o barril Brent de petróleo, ele teve uma alta de 1,31% essa semana, encerrando cotado aos $83,30. Essa alta no petróleo se deve aí a um aumento das tensões, principalmente em relação ao Mar Vermelho. Essa semana, os rebeldes Houthi do Iêmen atacaram pela primeira vez um navio com endereço ao Irã. Inclusive, esse navio levava milho daqui do Brasil lá para o Irã. O Irã também chegou a declarar essa semana que tem a intenção de abrir uma base militar lá no Polo Norte, numa afronta direta aí aos Estados Unidos. Já na renda fixa, que teve movimentação no mercado aí só por 2 dias aqui no Brasil, acabou não tendo tanta variação. Os juros futuros, o DI para janeiro de 2025, encerra em leve alta de 0,03 pontos percentuais, cotado a 10,04. Já a carteira de títulos públicos, no IMA geral, teve leve alta de 0,04 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados registraram uma queda de 0,06 pontos percentuais. Nós tivemos também a divulgação da inflação da Argentina, que mais uma vez veio muito forte no mês de janeiro, alta de 20,6%. Mesmo apresentando uma leve desaceleração ao mês de dezembro, quando ela subiu em mais de 25%, ainda é uma inflação muito alta. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação na Argentina está girando em 252,3%, o que é a maior inflação aí dos últimos 20 anos na Argentina. Para a semana que vem, a China volta do seu feriado e já tem decisão de taxa de juros por lá. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação da ata da última reunião do FED, que é o Banco Central Norte-Americano. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerada aí uma prévia do PIB pelo nosso Banco Central. O Congresso Nacional também retoma aí do feriado de Carnaval e fica a expectativa pelas tramitações das pautas econômicas dentro do Congresso Nacional e principalmente pelo início da regulamentação da reforma tributária aprovada no ano passado. Existem vários pontos que precisam ser regulamentados por leis complementares, inclusive a alíquota, do novo imposto sobre valor agregado, e esse ano todas essas pautas aí devem tramitar no nosso Congresso Nacional. Muito obrigado e até a próxima semana.